Olá, turma! Hoje vamos resolver 6 exercícios de estatística, especificamente utilizando interpretação de gráficos. Fica comigo que depois da vinheta a gente começa. Eu sou o professor Fábio Lima e você está no canal Matemática com Jofarauli. Conforme eu te disse, no vídeo de hoje vamos resolver 6 exercícios de estatística, 6 problemas, 6 questões aí nível vestibular, onde a gente trabalha basicamente com interpretação de gráficos. Então, vamos lá para o nosso primeiro exercício. Olha o que diz lá o primeiro. O primeiro exercício diz o seguinte, deixa eu botar aqui um piloto. O gráfico de barras mostra a distribuição dos alunos de uma escola conforme o tempo diário de dedicação à leitura. Qual é o gráfico de setores que melhor representa a região sombreada, a fração de alunos que dedicam à leitura no máximo 40 minutos por dia? Então, a primeira coisa que você vai fazer aqui é interpretar esse gráfico. E para interpretar gráfico, deixa eu te dar aqui algumas dicas aqui. Deixa eu aparecer por completo para você aqui. Para a gente interpretar gráficos, uma das melhores coisas que você tem é, primeiro, analisar o tipo de gráfico, observar sempre eixo horizontal, eixo vertical, que tipo de legenda que tem nesses dois eixos, o título do gráfico, caso tenha, e, se tiver uma legenda, também a legenda. Isso facilita muito e, claro, o restante é interpretação do texto. Comparar aquilo que está no texto com aquilo que está no gráfico também vai te ajudar bastante. Então, vamos voltar para a questão, que aqui a gente vai estar aplicando melhor essas ideias, questão por questão. Beleza? Olha só. Nessa primeira questão, você tem basicamente aqui uma legenda. A gente no vertical aqui, ó, eixo vertical tem número de alunos, mas no eixo horizontal a gente não tem absolutamente nada e também no gráfico não tem um título do gráfico. Mas vamos usar aquelas informações que aparecem para a gente. Olha só, essa listrinha aqui, ó, meio inclinada para a direita, que é essa primeira coluna aqui, ó, está dizendo o número de alunos que dedicam menos de 20 minutos à leitura. Beleza? As barrinhas, ó, que está com listrinha horizontal, é essa daqui, ó, quantidade de alunos que dedicam de 20 a 40 minutos de leitura diário. E as que estão com a barrinha meio inclinada para a esquerda, quem dedica mais de 40 minutos à leitura diariamente. Observa, ó, 10, 50, 100, o gráfico está numa escala que não vai de 10 em 10, mas se a gente observar esse pontilhadinho aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50. Colocou 10, 50, 100, mas dá para perceber logo facilmente que cada intervalozinho desse aqui equivale a 10. Então aqui é 60, 70, 80, 90, 100. Aqui eu tenho, ó, vou até preencher logo esses valorizinhos aqui, ó, 90, esse daqui 60 e esse daqui 30. Resumindo, 90 alunos declararam, sei lá, de acordo com esse gráfico, que leem menos de 20 minutos diariamente. 60 alunos que leem de 20 a 40 minutos. E 30 alunos que leem mais de 40 minutos diariamente. Olha o que a questão perguntou. O número de alunos que dedicam à leitura no máximo 40 minutos. No máximo 40 minutos vai incluir essas duas primeiras aqui, ó. Quem lê menos de 20 e quem lê de 20 até 40 minutos diário. Enfim, e aí como é que a gente vai fazer esse negócio ali? Ó? O total, olha como é simples de fazer. O total, 90 mais 60 mais 30. 90 mais 60, 150, mais 30, 180. O total de pessoas dessa pesquisa aqui, de acordo com esse gráfico, é de 180 pessoas. Quem lê menos de 40 minutos, ou no máximo 40 minutos diariamente, é quem lê menos de 20, ou quem lê de 20 até 40. 90 mais 60, que nesse caso aqui, ó, vai dar 150.
Aí eu tenho várias formas de fazer isso aqui, ó. Uma delas, que eu acho que é uma das mais tranquilas, é na forma de fração, ó. 150 dividido por 180. Cancela aqui esse zero. 15 sobre 18, dá para dividir os dois por 3, né? Que vai dar 5 sextos. 5 sextos representa aqui a letra A? Obviamente que não, né? 5 sextos é bem mais que a metade, tá? Então, letra A não é, letra B não é. Você ficaria aqui na dúvida, talvez, entre C, D e E. Aí eu vou fazer o seguinte, ó, duas maneiras de você comparar esses 5 sextos ali. A primeira delas, pegar o 5, deixa eu fazer isso de uma outra cor, fazer de verde, pegar o 5 e dividir pelo 6. Não dá para dividir logo de cara, né? Aí a gente faz assim, 0,50 por 6 dá 8, 8 vezes 6, 48, para 50 sobram 2, né? Já pôs a vírgula. 3 vezes 6, 18 para 20, sobram 2 de novo. Isso aqui, 0,83, está em decimal. Se eu quero em porcentagem, lembra que isso aqui vai mais, tá? É infinito aqui. Vai dar uma dízima periódica, mas aqui já resolve a nossa questão. Multiplica por 100 o número decimal que você acha a porcentagem. Então, isso aqui vai dar aproximadamente 83%. 83%. 83%, ó, aqui não é, aqui está bem próximo de 75%. Aqui não está nem 75 ainda, porque 75 seriam 3/4, não tá? Só nos restou a letra E. Uma outra forma de fazer isso aqui seria por regra de 3, por exemplo. Como assim por regra de 3, Fábio Lima? Você, para saber a porcentagem, faria assim, ó, 150, começar com 180. 180 é o valor principal, isso é 100%. Então, 150 corresponde a quantos por cento? E a partir daqui, você só faz o cruz credo e descobre quem é o x. Claro, você vai descobrir logo que esse x é aproximadamente 83%. Só isso e nada mais. Se gostou da questão, não esquece de deixar logo aquele like. Bota aí, ó, antes da gente passar para a próxima questão, aquele like na nossa questão aí. Isso é importantíssimo porque faz com que o YouTube possa mostrar esse trabalho para mais pessoas. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho que você vai estar recebendo as notificações de vídeos novos que nós estamos publicando semanalmente. Vamos para a segunda questão aí. Segunda questão é o seguinte, basicamente interpretação. Olha só, o gráfico a seguir apresenta informações sobre o impacto causado por 4 tipos de monocultura ao solo. Para cada tipo de monocultura, o gráfico mostra a quantidade de água em litros e a de nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, em quilogramas, consumido por hectare para a produção de 1 kg de grão de soja ou 1 kg de grão de milho ou 1 kg de grão de açúcar ou de madeira de eucalipto, enfim. Sobre essas monoculturas, pode-se afirmar que... Então, observa aqui o nosso gráfico. Ó, de novo, aquelas dicas iniciais vão ser extremamente úteis. Ó. Eixo vertical está aqui, ó, 500, 1.000, 1.500, 2.000. Está crescendo aqui de 500 e 500 esse espaçamentos entre cada um aqui. Aqui eu tenho cana-de-açúcar, observa que tem uma legenda aqui, né? A barrinha preta representa a água, a barrinha cinza representa os nutrientes. Então, a cana-de-açúcar, 500 de água, 1.800 mais ou menos de nutriente, soja, 2.000 de água, deixa eu ver aqui como é que está esse gráfico, ele apresenta o consumo de água, mas não diz qual é a quantidade não, tá? Mas tudo bem, não tem problema não que dá para interpretar do mesmo jeito. De soja, tá mais ou menos 1.500 de nutrientes, milho, 1.000 de água, um pouco mais de, sei lá, 1.200 aí de nutrientes, e eucalipto, uns 600 aqui de água, né? E um pouco mais de 500, 600, não, de água é menos, de água uns 300 a 400 e de nutrientes uns 600 mais ou menos, né? Um pouquinho mais que 500. Beleza. Aí agora a gente tem que ir para as alternativas. Alternativa A diz o seguinte, o eucalipto precisa de cerca de 1/3
da massa de nutrientes necessárias da cana-de-açúcar precisa para se desenvolver. A cana-de-açúcar precisa de aproximadamente 1.800. O eucalipto, mais ou menos 600. 600 é 1/3 de 1.800? Com certeza, né? Então, já de cara, a alternativa correta, letra A. Mas vamos analisar cada uma das outras alternativas para verificar se de fato elas estão erradas, para ver se a letra A de fato é aquela correta, já que a gente não tem valores iguais, exatos aqui, né? A gente falou aqui de 1.800 aproximadamente, 600 aproximadamente. Mas vamos analisar cada uma das outras. Olha o que diz a alternativa B. O eucalipto é a que mais seca e empobrece o solo, causando desequilíbrio ambiental. Se ele está dizendo que é a que mais seca, dentre essas que a gente tem aqui, é porque ela consome mais água e mais nutrientes. Mais água é quem mais seca o solo e quem mais empobrece é quem consome mais nutrientes. Quem consome mais água aqui é o eucalipto, que é esse aqui? Com certeza não, né? Quem consome mais água é a soja. E quem consome mais nutrientes é a cana-de-açúcar. Então, o eucalipto, nada disso aí cai para ele. Alternativa C. A soja é a cultura que mais precisa de nutrientes. Soja, pouco mais, 1.500, né? Mas a cana-de-açúcar é mais que a soja. Então, a cana-de-açúcar é a que mais precisa de nutrientes e não a soja. Por isso que a alternativa C também está errada. Não é a soja, tá? Risca isso aí. O milho precisa do dobro do volume de água do que precisa a soja. Vamos lá. O milho precisa de 1.000. A soja precisa de 2.000. Na verdade, é o contrário, né? A soja que precisa do dobro de água do milho, não o contrário. Então, por isso que a D é falsa. E letra E, a cana-de-açúcar é a que necessita do ambiente mais úmido para crescer. Quem precisa do ambiente mais úmido é quem precisa de mais água. Quem precisa de mais água aqui é a soja e não a cana-de-açúcar, conforme foi dito na letra E. Então, obviamente que aquela que é a verdadeira é de fato a letra A. Belezinha? Tranquilo? Gostou? Vamos para a próxima. Olha só. A próxima é o seguinte. O gráfico abaixo mostra os resultados operacionais trimestrais de uma grande empresa da região metropolitana de Feira de Santana, cujos resultados são dados em milhões de reais, isso nos 4 trimestres de 2010 e no primeiro trimestre de 2011. Nos 5 trimestres considerados, o resultado operacional médio trimestral dessa empresa foi em milhões de reais, igual a quanto? Então, horizontal aqui está dizendo qual foi o ano e qual foi o trimestre. Primeiro trimestre de 2010, segundo de 2010, terceiro de 2010, quarto de 2010, primeiro trimestre de 2011. Agora vamos analisar. Quem está aqui acima dessa linhazinha, percebeu que é positivo. Quem está abaixo é negativo. Então aqui eu tive lucro, lucro, lucro. Aqui eu tive, deixa eu até trocar a cor, prejuízo, prejuízo. Se eu somar os lucros, vou fazer isso mentalmente. Essa é aquela questão para você fazer rápida logo. 3,5 mais 3,5 dá 7. Com mais 6,2, a gente teve um lucro total aí de 7 com 6, 13,2. Espera ainda que eu vou escrever o lucro de verde de novo. Lucro foi de 13,2. O prejuízo, contado separadamente, menos 3,9 com menos 3, dá menos 6,9. Vou colocar assim, prejuízo, menos 6,9. O saldo que ele teve nesse período, eu vou colocar assim, vou escrever até de uma outra cor, de azul. O saldo que ele teve nesses 5 trimestres foi o lucro menos o prejuízo, né? 2 menos 9, aqui vai dar
12 menos 9 dá 3. 12 menos 6 dá 6. 6,3. Aqui está em milhões, né? Deixa eu ver se foi isso que a questão disse. Foi dado em milhões, beleza. Só que ele pediu o resultado operacional médio. 6,3 milhões em 5 trimestres. Para saber a média por trimestre, a gente vai pegar o 6,3 e dividir por 5. Vou armar aqui, ó, 6,3. Deixa eu fazer isso de uma outra cor, vermelha. 6,3 dividido por 5. Elimina a vírgula, só fazer, ó, 63 por 50. Então vai ficar 1, não sobra 13. 13 já pôs a vírgula, fica 130 por 50, dá 2, que vão sobrar 30. Bota o 0, 300 por 50 dá 6 e não sobra nada. Então ficou lucro de 1,26 milhões de reais, ou para ser mais preciso, um lucro médio de 1,26 milhões de reais durante cada trimestre. Cuidado que a questão poderia te pedir também, por exemplo, ó, isso aqui em vez de milhões de reais, simplesmente em reais, sem colocar milhão. Então seria 1.260.000 reais, se não fosse escrito abreviado como está aqui, porque aqui é 1,26 milhões de reais. Beleza? Vamos para mais uma. Olha o que diz a próxima. A próxima questão tem que ter muita paciência, tem que ter muito cuidado, tem que analisar tudo aquilo que eu disse para vocês logo no início, ó. Legenda, eixo vertical, eixo horizontal, e essa ainda tem uma curiosidade a mais, uma dificuldade a mais. Ela tem duas escalas no eixo vertical, ó. No da esquerda, pluviosidade. No da direita, temperatura. Beleza? Então vamos lá. O cultivo de uma flor rara só é viável se do mês do plantio para o mês subsequente, mês que você plantou para o mês seguinte, o clima da região possuir as seguintes peculiaridades. A variação do nível de chuvas, pluviosidade nesses meses não for superior a 50 milímetros. Não pode variar mais do que 50 milímetros de chuva. A temperatura mínima tem que ser superior a 15 graus. E segundo, se ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura máxima. Tem que ter aumento na temperatura máxima, mas esse aumento não pode ser superior a 5 graus. Então vamos lá. Um floricultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Com base nas informações de gráfico, o floricultor verificou que poderia plantar essa flor rara no mês, e o mês escolhido foi qual mês? Então, você está aqui no papel do floricultor. Primeira condição. Eu vou até pegar a segunda, que está mais fácil. Ó. A temperatura mínima tem que ser superior a 15 graus. A temperatura está aqui, né? Superior a 15. Ó. Esse aqui está abaixo de 15. Não serve maio aqui. Quem está mais abaixo de 15 aqui? Ó. Esses daqui, ó, todos estão com temperatura abaixo de 15. Então, já vou riscar isso aqui tudo. Ó. Isso somente analisando a segunda condição, que teoricamente estava mais tranquilo de analisar esses itens. Depois ele fala, ó, vou pegar a terceira também, que é uma outra fácil de você observar. Ó. Ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus na temperatura. Tem que ter um aumento na temperatura, mas esse aumento não pode ser superior a 5 graus. Ó, aqui ó, eu só tive decréscimo na temperatura máxima, não é isso aí? Então já posso riscar todos esses meses aqui também, ó. Porque aqui a temperatura máxima diminuiu. Aqui também, ó, a temperatura máxima diminuiu também. Ó. Então, já vou riscar outubro até dezembro. Só quem sobrou aqui foi setembro
Deixa eu até trocar a cor agora para não misturar muito. Setembro, espera ainda, Fábio Lima, aí. E janeiro. Foram os 2 únicos meses que sobraram aí da minha para a gente analisar. Agora eu tenho que partir para essa primeira análise aqui, né? Eu vou até variar a primeira com a segunda. Essa primeira ou essa segunda com essa primeira. Ó. A primeira diz que o índice de pluviosidade não pode variar mais do que 50 milímetros. A gente nem tinha usado ela ainda. Ó. De setembro para outubro, estava mais ou menos aqui, ó, 150, um pouquinho mais de 150, né? Aqui, ó, menos que 100. Variou mais do que 50 milímetros. Setembro não serve. Observa que eu poderia também aqui analisar a segunda condição, ó, que aqui a temperatura tem que ter um aumento, mas esse aumento não pode ser superior a 5 graus. Aqui, ó, a temperatura está mais ou menos 25. Cá em cima ela está mais de 30. Ó. Então aqui esse aumento que teve aqui na temperatura de setembro para outubro foi um aumento maior que 5 graus. Só me restou janeiro. Vamos ver se em janeiro acontece isso. Ó. Variação na pluviosidade. Ó. 150 baixou aqui para mais ou menos 140 e poucos, inferior a 50 milímetros. Um leve aumento na temperatura máxima, que não é superior a 5 graus. Perfeito. E vem depois aqui, ó, a temperatura mínima não for superior a 15 graus. Também se encaixa. Logo, o único mês que se adequa para esse plantio dessa flor é o mês de janeiro. Muito boa essa questão. Gostou? Like, já deixou o nosso like? Se não deixou ainda, faz isso e vamos para a próxima. Próxima questão, penúltima aí da nossa sequência. Olha o que diz. Na figura a seguir, vê-se um gráfico comparativo entre a quantidade de chuva esperada e a quantidade de chuva registrada no sistema de captação de água Cantareira. Beleza. De acordo com o gráfico, o mês em que ocorreu a maior diferença entre o volume de chuva esperado e o volume de chuva registrado é qual? Aqui é aquela questão que você tem que, além de usar todas aquelas ideias que eu te falei, ó, legenda, tá aqui a legenda, ó, linha contínua, chuva registrada, linha pontilhada, média esperada. Na horizontal aqui estão os meses e os anos, beleza. Mas é bom você ter um pouco de malícia também. Se ele quer a maior diferença, ó, o ideal seria que em outubro você fizesse a diferença entre um e outro, e fosse comparando, tá? Mas beleza. Eu preciso comparar essa daqui para perceber que essa diferença é menor do que essa daqui, por exemplo? Não. Se eu quero a maior diferença, ó, aqui não vai ser nenhum desses, ó. Não vai ser nenhum desses dois, não vai ser nenhum desses dois, nem desses, nenhum aqui. Aqui eu poderia até ficar na dúvida entre esse e esse, mas vocês vão ver que não vai dar nem para ter essa dúvida. Quem que a gente deveria fazer as contas aqui para comparar? Ó? O primeiro, que é o meu primeiro candidato aí, ó, janeiro de 2014. Então, vamos fazer a variação. 259,9 sobre 87,8. Isso aqui vai dar 1, 9 menos 7 dá 2, 25 menos 8 dá 17. A variação aqui, ó, foi ou a maior diferença, ou a diferença, 172,1. Eu vou fazer até a outra aqui, ó. Essa daqui está 226,8 e aqui 62,9. Vou fazer cá na esquerda. 226,8 menos 62,9. Subtrai isso aqui, ó. 8 menos 9 não dá, então tem que ser 18 menos 9 dá 9. 226, né, Fábio Lima? Espera aí que tem um errinho aqui, viu? É 226 aqui, ó. Aqui ficou 18, né? 5 menos 2 dá 3. 22 menos 6 dá 16. 163. Esse que seria um dos possíveis candidatos. 163. Obviamente que janeiro aqui ficou bem maior, praticamente 10 a mais.
Você poderia até ficar na dúvida aqui nesse último, ó, 271,1 e 134,2. Mas se você pegar 271 e tirar 100 logo, já dá 171, que já é menor do que esse. Então nem precisa fazer essa conta, só isso aqui já é o suficiente para você conseguir finalizar aí a sua questão. Logo, o período onde teve a maior diferença foi janeiro de 2014. Janeiro de 2014, letra B, e assim finaliza a nossa questão. A última, para encerrar a nossa série, é essa daqui, ó. Considere alguns equipamentos transportados por um médico em sua viagem de trabalho. Corrige isso aqui, ó, viagem de trabalho, cuja massa pode ser indicada nesse gráfico. Sabe-se que, se forem acrescentados a esses equipamentos X objetos de massa 4 kg, a média das massas não se altera, mas a massa total passará a ser o quádruplo do que era. Olha só, nessas condições o valor de X é... Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Interpretando o gráfico, eixo vertical, número de equipamentos, eixo horizontal, massa desses equipamentos. Se eu quisesse complementar ele aqui, ó, eu tenho mais um equipamento aqui, né, mais um objeto que tem X objetos de massa 4 kg. Aí você poderia colocar aqui 4 e colocar X objetos, mas a gente vai ver que isso não vai ser necessário. Olha só, analisando esse gráfico, ó, eu tenho aqui dois objetos cuja massa é 3 kg. Então, dois objetos, dois equipamentos, cada um com 3 kg. Peso, massa desses dois equipamentos, 6 kg. Dois equipamentos, cada um com 3 kg, 6 kg. Três equipamentos, cada um tem 4 kg. Três equipamentos, cada um com 4 kg. 3 vezes 4, esses três equipamentos dão 12 kg. Beleza. O último, um equipamento com 6 kg. Ah, que tranquilo esse, Fábio Lima. Um equipamento com 6 kg. Peso desse equipamento, ou desses equipamentos todos juntos aqui, 6, né? O total dos equipamentos aqui, ó, 6 mais 12 mais 6, 24 kg. Só que aí teve um porém. Se juntar aqui a esses equipamentos mais X equipamentos ou X objetos, deixa eu até trocar aqui a minha cor. Se eu juntar mais X objetos, cada um com 4 kg, faz um pensamento semelhante, ó. X equipamentos ou objetos, cada um, deixa eu colocar assim igual eu fiz antes, cada um com 4 kg. O peso aqui, ó, a massa total vai ser 4x. Agora, ó, foca comigo aqui. Olha o que a questão diz no final. A média das massas, se você dividisse isso aqui tudo, somasse essas 24 kg aqui, quilograma, e dividisse por 6, vai dar a mesma média de se eu somar tudo com esse 4x e dividir por 6 mais x. Mas o que a gente vai usar é só o seguinte, ó. Ele diz que a massa total passa a ser o quádruplo do que era. A massa anterior era 24. A massa total agora, depois do daqui, ó, vou colocar assim, o total agora será 4x mais a anterior. O que ele diz é que, olha só de novo, ó, a massa total passa a ser 4 vezes o que era de antes. A massa total é 4x mais 24, conforme nós fizemos aqui. E ela é o quádruplo dessa. Isso aqui vezes 4 dá 96. Então, isso aqui vai ser igual a 96. Resolve a equaçãozinha e achou x e acabou a questão. 4x, 96 menos 24. 4x vai ficar 6 menos 4 dá 2, 72, né? X é igual a, direitinho, ó, 72 dividido por 4,
dividido por 2 dá 36. Por 2 de novo dá 18. Ou seja, letra C é o nosso gabarito, ou 18 objetos, 18 equipamentos, cada um pesando ou tendo massa igual a 4 kg. Beleza? Gostou do vídeo? Se gostou, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Compartilha isso com seus amigos que estão estudando, que estão precisando desse conteúdo. E eu te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.